Olá, queridos Masters! Estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais, num dia muito especial de gravação de cursos do MasterX. Eu trouxe duas pessoas que são as responsáveis pela atualização dos módulos trabalhista e migratório. E a gente vai bater um papo aqui para vocês conhecerem a carinha, quem são essas pessoas que vão trazer conteúdos super importantes para você aí, profissional de mobilidade global, ou que trabalha em alguma área, migração trabalhista, olhando para esse público de brasileiros que vão trabalhar no exterior ou de estrangeiros que vêm trabalhar aqui no Brasil e precisam aí estar atualizados com relação às nossas legislações, às novidades, os casos em julgado, né, doutora Nádia, É que isso temos aí. muito. Então eu estou aqui, gente, com a doutora Nádia Demoliner. A doutora Nádia, gente, ela é advogada, especialista em direito tributário, sócia do escritório Mandi, autora de 2 livros, que eu estou aqui com esses livros, Lei Brasileira de Igualdade Salarial e esse livro que é importantíssimo para você, profissional da área de mobility, que é Migração Internacional a Trabalho. De que ano que é esse livro? 2014. 2014, e você vai lançar um novo agora, o V2, né? Estamos trabalhando Pois nisso. é. Então, gente, esses livros são importantíssimos para vocês, profissionais da área de mobilidade global, se atualizarem. A doutora Nádia, gente, eu conheço ela há É verdade. muitos anos de projeto, né, juntas, sempre aí me apoiando nas demandas trabalhistas, com relação à elaboração de offer letters para os expatriados, planos de remuneração variável, né, doutora Nádia? A gente traz dentro desses planos de remuneração variável aí as stock options, né, planos de remuneração com base em ações. Quantas vezes a gente já teve esse tipo de Foi. demanda? Previdência privada também, PLR, negociações sindicais. Tem até questões importantes, né, com relação a salários de expatriados negociados nas relações sindicais também, não tem, doutora Pois Nádia? é, o que a gente pode, como nós estávamos É, conversando, é incluir numa negociação sindical, por é. exemplo, a substituição de um bônus pago lá fora para um expatriado, fazer parte da negociação coletiva, transformar aquilo em PLR, ou Olha seja, só. sem a incidência de imposto de renda, de INSS, ou melhor, usando o Aham. imposto de renda na tabela progressiva, com as isenções. Então é algo que a gente pode depois conversar em mais detalhes, Vamos mas entrar é em bem detalhes. importante. Bom, seja muito bem-vinda Obrigada. e meu super agradecimento e de Mabel, que não está hoje aqui conosco, mas o agradecimento da equipe MasterX por você ter aceitado esse convite para regravar o módulo trabalhista, trazendo aí as atualizações, né, gente? O Master Expat, ele existe desde 2018. São aí já, olha, a gente já vai fazer É, 8 anos o ano que vem sim. de projeto e a gente veio atualizando os conteúdos ao longo do tempo, mas agora a gente vai fazer um wrap-up geral aí para trazer bastante conteúdo novo. Então, muito obrigada por ter aceitado esse desafio. Muito Eh, obrigada, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito especial para mim, revisar todo esse conteúdo, a gente que já fez parte de várias palestras juntas, né. nas câmaras de comércio, quantas Exato. vezes, né? Foi. E eu acho que isso que trouxe esse trabalho prático que a gente vivenciou, esse Uhum. laboratório mesmo com vários empresários que estiveram presentes nas nossas palestras e que a gente pôde depois trazer, introduzir nesse curso. Olha, muito obrigada mesmo, agradeço a Mabel também, foi, assim, uma oportunidade que eu agarrei com forças, porque a gente tem mesmo muito o que falar sobre o assunto, né. Verdade. Não, muito bom. E também estou aqui com o Idalmir Luz. Gente, o Idalmir, ele é sócio fundador da Braconnect, advogado especialista em migração, com mais de 30 anos de experiência, né? Sim. Aliás, aqui todos têm algumas décadas de experiência nas áreas de atuação, são profissionais muito renomados e consolidados no mercado. E o Idalmir, gente, ele também é diretor técnico da ABEME. Para quem não conhece, a ABEME é a Associação Brasileira de Especialistas em Mobilidade e Imigração Internacional. Então, se você, profissional de mobilidade, não conhece a ABM, tá aqui a chance de vocês entrarem no site, conhecer e participar, ser membro. A associação, a gente tem debates tão ricos, né, Idalmir, Sim. na ABM, é Temos tão valoroso. 77 membros já, então e sempre está crescendo, sempre temos novos, membros ingressando na ABM e a participação é intensa. O comitê de imigração aqui, que eu faço parte como diretor técnico, tem perguntas e esclarecimentos todos os dias. Então, até a gente estava comentando que imigração é algo que a gente não para de aprender,
porque as Então, novidades gente, estão aí o tempo todo, se né? tem um mercado que tem novidade todo mês, é a imigração, né? Exatamente. Com as RNs, com as Isso. demandas, e, enfim, é muita Novos novidade. decretos que Novos nós vamos falar decretos. aqui na atualização do material, então não paramos de aprender. Realmente são 30 anos aprendendo imigração. Inclusive, Dalmira, a ABM ela foi fundada nesse cenário de Exatamente. reforma da É, lei de imigração, foi, né? foi com a edição da Lei de Imigração 13445 de Uhum, 2017. Antes de ser publicado o decreto, né, o 9199, que regulamentou toda a lei, a ABM reuniu especialistas da área, eu acho que eram em 7 ou 10 especialistas, e debatemos como esse decreto impactaria na vida de todo mundo e fizemos recomendações, foi demos super opiniões. importante a ABM, né, nesse Exatamente, momento. exatamente. Então, graças a Deus, as RNs, né, que a Uhum. Pamela citou aqui, muitas delas foram alteradas em virtude de recomendações da ABEM. Isso é bem interessante. A ABEM é bem participativa nessa área. Muito. E aí depois vieram aí os outros comitês da ABM, né? O comitê Uhum, tributário, do qual eu também já fiz parte, estive à frente. Hoje eu estou ainda no comitê legal. tributário participando com toda a equipe. Enfim, é uma associação, gente, que Tem vale a os pena estar presente e mudanças, participar. relocation, É. então é bem, E bem tem os diverso. eventos anuais, Sim, os summits, né, os são bem summits. bastante importantes. Recentemente tivemos o summit no Rio de Janeiro, no dia 24 de novembro, e foi muito interessante, até parte do material que eu vou atualizar, eu atualizei com os especialistas que estavam nesse summit. Os- Direto da fonte. Direto da fonte. Direto A da nova fonte. coordenadora de imigração estava lá, então conseguimos tirar algumas dúvidas que vão fazer parte do nosso material de atualização agora. Aí, gente, tá vendo? Então fica aí a minha recomendação, participem da ABM, é muito interessante, vale muito a pena. E o Idalmir lidera aí o Comitê de Imigração e também Marítimos, né? Marítimos também, que inclusive estava comentando também que É, hoje o mercado de cabotagem, que a gente diz são os cruzeiros regulares pelo Brasil, tá. a minha empresa faz 100% dos processos, né? As empresas que atuam nesse mercado são, né, coordenadas pela minha equipe. Que bacana, muito bom. E também, gente, Dalmir é coautor de livros. O livro Estrangeiro no Brasil, Legislação e Comentários, e Embarcação Marítimas, Legislação de Imigração Aplicável. Gente, eu vou precisar lançar um livro desse jeito. Vocês estão me obrigando a lançar um livro aqui Inclusive de também. embarcações marítimas, eu estou com material lá para ser atualizado, que muita coisa mudou, né? Nós vamos até falar isso aqui nos últimos 20 anos, muita coisa É. mudou. E ele já está desatualizado, então essa é a minha dívida aqui de atualizar o livro de embarcações marítimas. Muito bom, Isso é muito gente. bom. Olha, Idalmir, meu agradecimento especial para você também e de Mabel. Estou Eu aqui que representando agradeço. Mabel também por ter aceitado esse desafio de trazer todo esse mar de novidades que nós temos para o mundo de imigração. Gente, se a gente quisesse atualizar o curso de imigração, a gente ia ter que regravar todo mês. Tem Seria muita. outro curso, Seria um curso novo todo um mês, curso né? novo. Mas Idalmir agora está aqui com a gente, trazendo essas novidades do mundo de imigração e vai também trazer e proporcionalizar atualizações para a gente, né? Uhum. Deixa a gente saber, Idalmir, todo mês a gente circula, a gente tem o Sim, nosso sim. mailing, então a gente tem o nosso newsletter. Se você não se inscreveu ainda, é só entrar no site masterexedu.com.br, se inscrever para o nosso mailing para receber aí as novidades que Bom. Idalmir, doutora Nádia vão trazer aqui para a gente também. Então, gente, bom, muito obrigada mais uma vez. E a ideia aqui do nosso bate-papo é fazer um recap dos últimos anos no fantástico mundo de mobilidade global, ou Global Mobility, né? A gente usa muito termo em inglês aqui no nosso meio, Aham. porque a gente está falando de mercado internacional, não adianta, a Verdade. gente Sim. acaba adotando de fato os termos em inglês. E vamos recapitular, gente, os últimos 25 anos do mercado de mobilidade global. Trouxe muitas alterações que impactaram diretamente o mercado de trabalho de expatriação aqui no Brasil. Nádia, vamos começar por você. Se você tiver que fazer assim os melhores momentos dos últimos 25 anos, quais foram as ações que mais impactaram o mercado de mobilidade global para a área trabalhista? Olha, eu começaria dizendo que no início tudo era muito formal, era muito burocrático
E eu situaria até 2017 como um divisor de águas. Tá. Eu falo muito sobre a reforma trabalhista numa das aulas que eu tive o prazer de dar no curso do Master Expat, e é justamente no momento em que a gente teve a reforma trabalhista, que coincidiu, né, Adalmir, com Uhum. a própria A nova alteração lei de imigração, na né? nova lei de imigração. E aí o que trouxe a reforma trabalhista? Trouxe conceitos que depois nós usamos no Global Mobility. Um Tá. deles foi o conceito do hipersuficiente, aquele trabalhador seletista, né, que tem o contrato de trabalho CLT, seja ele brasileiro ou seja um expatriado, mas que ganha mensalmente, pelo menos agora em 2025, ganha pelo menos 16.800 e alguma coisa, alguns quebradinhos, porque esse é justamente o equivalente a 2 vezes o teto da Previdência Social. E para esse indivíduo, a grande mudança é que a legislação passou a admitir que ele, então, pudesse, na verdade, de forma individual, autônoma, negociar as condições de trabalho diretamente com a empresa, sem apoio de sindicato, e essa negociação, na maioria das vezes, exceto se for alguma coisa que impacta na legislação trabalhista em direitos que são considerados, por exemplo, de ordem pública, mas todos os demais, até a negociação de uma redução salarial, ele pode fazer individualmente. Olha só. E outra reforma muito grande foi a criação da figura do teletrabalhador. Assim como no Master Expat a gente fala, a gente usa muito palavras em inglês, né? A gente começou a ver na área trabalhista puxar uma nomenclatura que é típica da imigração, que são os nômades digitais, né? Tá. E a gente fica confusa, mas os nômades digitais, como é que eles são tratados na legislação trabalhista, né? Eles, na verdade, são regidos pela figura do teletrabalhador, que nada mais é, assim como o nômade digital, aquela pessoa que vai prestar serviços sem um local fixo de trabalho, podendo estar no Brasil ou no exterior. Isso é muito bacana, porque nós na área trabalhista, vocês já devem ter ouvido milhões de vezes a gente falar da Lei Mendes Júnior, não é? Sim. É uma pedra no sapato das empresas, Verdade. porque ela traz uma série de benefícios que os brasileiros não têm, né? Como o adicional de transferência, como a aplicação do direito de poder retornar ao Brasil após 2 anos, ou após, no máximo, 3 anos de estadia no exterior, as férias no Brasil a cada 2 anos. O que mudou com a reforma trabalhista, que eu acho importante, depois a gente pode detalhar. Mas a figura em 2022 de um teletrabalhador que pode optar para prestar serviços no exterior, desde que, claro, o empregador aqui consinta, né, concorde, e nesse passo, o que vai se aplicar a ele? A legislação brasileira e não a Lei Mendes Júnior. Exceto, claro, se dentro de uma política da empresa tiver previsto de que a empresa vai aplicar a lei de expatriação, ou seja, a Lei Mendes Júnior. Isso é super interessante que você colocou, porque o profissional em teletrabalho, ele está executando o trabalho para uma empresa. Vamos dar um exemplo de uma empresa no Brasil. Então, uma empresa no Brasil tem um colaborador que, por vontade própria, ele consegue executar esse trabalho à distância e, por vontade própria, ele quer residir em outro país. Ele não está sendo expatriado pela empresa, certo? Ele está trabalhando à distância. Então, a Lei Mendes Júnior, que é aplicável aos colaboradores que são transferidos para executar um trabalho em outro país, porque é necessária essa transferência física da mão de obra, não se aplica para esse profissional teletrabalho. É isso, doutora Nádia? É exatamente isso. Tem uma das aulas do nosso curso, Pamela, que a gente fala sobre isso. É claro que tem vantagens e tem também alguns riscos, alguns cuidados que as empresas devem tomar. Um dos cuidados, e eu devolvo aí a pergunta para você, do ponto de vista fiscal, né, da caracterização do estabelecimento permanente, conforme o número de dias que a pessoa passar no exterior e a importância, a relevância das atividades que ele faz no exterior para a empresa brasileira, no caso. Esse é um ponto que você deve ter abordado também e que a gente toma cuidado na parte trabalhista, porque ele pode se configurar um impasse ali na permanência da pessoa no exterior. Outra questão é o visto, né, Adalmir? Porque quando o visto não é patrocinado pela empresa, como é que faz para alguém sair e ficar fora do país prestando serviços como um teletrabalhador ou um nômade digital? Então, ele próprio terá que prover seu visto, não é mesmo? Não, e olha que interessante,
Pamela me consultou esses dias sobre uma questão que é exatamente o que a gente está debatendo aqui agora, que é o imigrante residente e o Isso. residente fiscal. Então, nessas figuras, como o nômade digital, aí usando o termo em inglês que a gente usa muito no mercado, que é o Visa Sponsor, Aham. é o próprio imigrante. Né? O nômade digital é ele que é o requerente do processo, vamos usar o requerente, que aí fica em português, ele é o requerente do seu próprio processo, assim como o aposentado também é o requerente do seu próprio processo, Uhum. aquele que deseja residir no Brasil de forma permanente, inclusive, depois de algum tempo, e também o investidor imobiliário, que ele também é o seu próprio requerente, né? Ele só vai apresentar que ele adquiriu um imóvel no E que, Brasil. aliás, o investidor imobiliário é recente, né? Não existia esse visto antes. Sim, como o nômade digital também, é Uhum. recente. Ele vem aí de 2 anos atrás, mais ou menos. E essas figuras, eles são seus próprios sponsors, né? Eles mesmos requerem, eles entram ali no formulário de requerimento de autorização de residência como o requerente, como o beneficiário do visto. Então, é interessante, porque aí nós separamos a figura do residente fiscal, né, Uhum. que a Pamela entende muito bem, e a figura do imigrante residente, que são coisas totalmente diferentes. A gente às vezes pensa, não, como ele é imigrante, tem o visto com residência permanente, que a gente dizia anteriormente, que hoje é indeterminada, automaticamente, no início, ele vai ser considerado os dois, residente e residente fiscal. Mas ele pode se desvincular da residência fiscal, fazendo a saída definitiva do Brasil, ou como até Uma quando me diz a regularização, né, do regularização do CPF. CPF como não residente. Né? Porque, gente, olha só que interessante. A gente teve todas essas mudanças na área trabalhista, na área migratória, mas a legislação tributária não acompanhou essas mudanças. Então, o que rege ainda toda essa questão da residência fiscal para fins de impostos hoje ainda é a instrução normativa lá de 2002. Né? Inclusive, se você for, quando a gente vai ler a questão ali de residentes, não residentes, que eu falo no módulo tributário aqui do Master Expat, ela é incoerente porque ela ainda fala até de visto, ela não fala mais de autorização de residência. Né? Então a gente precisa dessa atualização urgente para trazer, para abarcar toda essa mudança que nós tivemos, e nem com a reforma tributária a gente tem previsão para atualização disso. Quando eu estive à frente do Comitê Tributário da ABM, nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto, uma proposta de alteração, né, dessa IN 208, com todas as nossas considerações ao Ministério da Economia em Brasília. Então fomos com a ABM apresentar todos os motivos pelos quais isso precisa de atualização urgente, mas a gente está nesse arcabouço da reforma tributária há alguns anos e agora saindo do forninho. Então eu acho que talvez, eu espero, vocês aí, autoridades competentes que estão nos ouvindo, por favor, atualizem essa instrução normativa 208, que nós precisamos disso. E a instrução normativa 208, inclusive, ela é divergente da legislação migratória, porque a gente tem a figura do administrador não residente na legislação, na resolução 11 do anterior Conselho Nacional de Imigração, eu vou falar isso nas atualizações, e nós não temos a figura do não residente na instrução normativa da Receita Federal, porque o que a gente tem hoje de informação? Aquele que é residente definitivo no Brasil é residente fiscal desde o dia da sua entrada. E na resolução 11 do Conselho Nacional de Imigração, o administrador pode ser não residente. E aí como é que fica? Fica uma briga aqui de entendimento. Peraí. Né? Uma legislação diz que pode ser não residente, mas a outra diz que ele é residente fiscal desde o dia da entrada. Então, ficou esse descompasso mesmo com a parte fiscal. E sabe o que eu acho importante, Pamela e Dalmir? Mostrar o quanto a evolução da legislação trabalhista foi rápida em relação... fazendo esse contraponto, né, de vistos da parte tributária. Na parte trabalhista, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar a prevalência de pessoas jurídicas, né, de pessoa jurídica unipessoal, né, em que o próprio trabalhador, então, presta serviços e vem prestando com cada vez mais frequência serviços para empresas estrangeiras, utilizando duas figuras. O contrato, a pessoa jurídica individual, o contrato de prestação de serviços autônomos, né? E o próprio conceito de nômade digital,
legal, porque a lei de regência não é a brasileira, a lei de regência desses contratos, normalmente, se for os Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos, se for outro país, é outro país, e nós já tivemos, isso é importante, porque também vou falar sobre isso em alguma outra aula ainda do Master Expat, porque a ideia é a gente atualizar, não é? E aí, o interessante é que a Justiça do Trabalho já começou a receber processos trabalhistas com determinados conflitos envolvendo os nômades digitais, que num determinado momento, partindo do princípio de que eles prestam serviços como residentes brasileiros, eles, então, se questionam a Justiça do Trabalho sobre se eles teriam, então, direito a um vínculo seletista no Brasil. Uau! E nós já tivemos Olha duas... os riscos. Pois é, nós já tivemos duas decisões dos tribunais regionais ainda, portanto, ela não é uma decisão da mais alta corte, que é o Tribunal Superior do Trabalho de Brasília, são os regionais, os estaduais, mas que já entenderam que se a pessoa reside no Brasil, é um PJ, mas fez um contrato de trabalho autônomo com uma pessoa jurídica residente ou sediada no exterior, a legislação de regência desse contrato não é a Lei Mendes Júnior, não é a CLT, e sim a legislação do Estado que foi o escolhido, do país que foi escolhido para reger essa relação. Vai ser o CLJ agora. Vai ser o CLJ, olha que interessante. Olha só, isso é muito importante, gente, porque a figura do nômade, ele nasceu de um movimento internacional de pessoas executando trabalhos por meios digitais, que hoje é uma possibilidade. Então, eu posso executar o meu trabalho de qualquer lugar, mas a gente tem que estar em concordância com as legislações de cada país, com as regras aplicáveis. Se começam a chegar estrangeiros para trabalhar aqui para empresas, isso está tirando do brasileiro o mercado de trabalho. A gente tem aquela questão da proporcionalidade ainda, né? O nômade, em regra, ele está em um país, mas ele não pode ter vínculo trabalhista com uma empresa daquele país ou prestar serviços para uma empresa daquele país. Ele continua prestando serviços para empresas exteriores, ele pode apenas morar, residir aonde ele quiser, né? Vamos falar o mochileiro ele tá passando aí nômade na 3 figura meses, literal, exato, ele passa 3 meses em cada lugar, quer conhecer todos os países, está no projeto América do Sul, e aí fica aqui no Brasil e de repente consegue um trabalho e começa a prestar esses serviços aqui. Isso em regra não pode, mas a gente chegou até a ver também casos que levaram para a ABM, né, Idalmir, de nômades conseguindo abrir CNPJ. Que é uma coisa interessante, porque hoje a instrução da Junta Comercial, pelo menos a de São Paulo, que é geral, né? Isso abrange o Brasil todo, que elas respondem a uma norma federal, é que você precisa ser residente indeterminado, que era o anterior permanente, para que você tenha registro de empresas como administrador. Sócio não é o caso, sócio você pode ser até com visto de turista, que é o de visitante hoje. Mas, por outro lado, até puxando aqui a questão dos PJs, e os residentes do Mercosul? Eles podem ser administradores com residência temporária. Né? Isso é uma única exceção que existe na regra de registros de empresas no Brasil, pelas juntas comerciais, isso é do Brasil todo. E eles podem ingressar ali como administradores. Então, eles podem ser as empresas, né, individuais, por exemplo, que eu acabei de fazer um caso desse bem recente, que ele é um residente do Mercosul, fez a residência no Brasil, mas ele presta serviços para várias empresas, ele não tem um vínculo com a empresa só. Ele abriu uma empresa para ele prestar serviços e fazer notas fiscais. E pode. A legislação permite. Então, é outra situação também que né, com certeza daqui a pouco vão estar nos tribunais para ser analisado se é permitido ou não, porque o residente do Mercosul vai ter essa vantagem. Ele vai ser praticamente... Não vai ser... Ele é considerado como um brasileiro, né, para essas questões, porque ele pode fazer todas as atividades que um brasileiro faz, até ser empresário. E aí teremos o 3º livro escrito pela Nádia e pelo Idalmir com relação ao tema. Mas você já temos aí uma ótima ideia. Porque quando um profissional escreve um livro, no caso trabalhista, obviamente você vai centrar na tua área de conhecimento. Quando você agrega e pode trazer através de entrevistas, eu fico aqui
já antecipando um convite a você, Pamela, a você e Dalmir, para que participem de uma segunda edição desse Imigração Internacional ao Trabalho, para a gente trazer essas questões e verificar, porque no fundo, Vamos fazer. o núcleo disso são indivíduos que estão neste movimento, né? Sim. Ou indo para fora, ou vindo para o Brasil, né? E a gente pode abordar esses aspectos, porque isso, no final do dia, precisa ser organizado pela empresa, desde a offer letter. Quantas vezes a gente não viu, inclusive nas nossas palestras, né, Pamela, uma offer letter sendo mal redigida, prometendo o que não Verdade. pode, o que não está na legislação ou o que viola a E o legislação. descasamento com os processos de visto. E com o Sim. próprio contrato de trabalho depois, né? Uhum. Uma coisa puxa o assunto da outra, né? É. Então a gente está começamos falando da área trabalhista, já engatou na parte de imigração e entra fiscal. A Então consequência todos fiscal. estão conectados. Numa mesma relação, você vai precisar necessariamente utilizar o conhecimento da Pamela, do Idalmir e da parte trabalhista também, né? Outra situação que me ocorreu agora, que também foi uma novidade da área trabalhista, que é uma novidade positiva, quando um trabalhador brasileiro seletista for convidado para trabalhar para o exterior, mas dentro da Lei Mendes Júnior, por exemplo, Uhum. ou mesmo como um nômade digital, talvez não seja a nomenclatura mais correta, mas para dizer que está fora da lei Mendes Júnior, o que acontece? Você tem problemas de benefícios que não conseguem acompanhar, porque o benefício, como todos sabem, ele é limitado ao território nacional, não é? Então, você tem, por exemplo, um plano de saúde que não está acompanhando o executivo, como é que você faz? Todos esses arranjos precisam estar num contrato ou num aditivo contratual. A questão, por exemplo, dos exames médicos periódicos previstos pela CLT, como é que eles fazem quando o indivíduo está no exterior? Nossa, é um mar de detalhes, É um né? mar de A detalhes. gente fica preso no básico, que é o 13º que a gente tem aqui, não necessariamente tem em todos os países, É verdade. a férias mais 1/3, mas se você for cascateando, abrindo isso, é muita coisa É muita para olhar, para coisa. cuidar. Mas você sabe que até o Conselho Federal de Medicina Hum. soltou uma resolução permitindo, então, que esse exame médico periódico, que é feito com uma periodicidade a depender do grau de risco da empresa aqui no Brasil, ele possa ser feito por Deixa eu chamar. teleconferência, vamos dizer assim. É o telemedicina. É o tá. telemedicina. Ok. Então, um médico aqui, o médico da empresa, vai acompanhar uma consulta médica que está ocorrendo ao mesmo tempo em Portugal, no exterior, em qualquer país. Então, isso já resolveu um problema que pode dar multa, pode dar pode resultar numa série de consequências para a empresa. Então, só para citar, falando Olha aí, ainda... RH, vocês estão acompanhando isso? É Vocês estão verdade. fazendo E isso? olha, vamos colocar mais polêmica nossa. Vamos lá. Assim, parece que a gente vai dando um download das coisas que vão vindo, Uma né? coisa puxa a outra. Porque a gente tem a questão dos marítimos ainda, né? Que é um tema que eu acompanho bastante. Sim. E já foi também muito discutido a questão dos trabalhadores em plataformas e embarcações estrangeiras que circulam aí pela área de óleo e gás. É sobre a questão das diferenças de contratos de trabalho, porque o brasileiro tem a norma brasileira que tem que ser cumprida, a escala é por um certo período de tempo, e o estrangeiro que vem com outro contrato de trabalho diferente, por exemplo, um britânico, que a escala é maior em alto mar, né, só para citar aí uma das diferenças, e vem em comparação e vê o brasileiro indo embora mais cedo e ele continua lá na plataforma. Porque o contrato é diferente. Porque o contrato é Olha diferente. só. Então, são duas normas na mesma situação. Obviamente que é uma bandeira estrangeira, né? Que a embarcação precisa ser de bandeira estrangeira, mas tem brasileiros trabalhando, então seguindo a norma brasileira. E outro também nos navios de cruzeiros, né? Meus clientes me desculpem falar desse tema, mas existem duas normas também aplicadas dentro de um navio de cruzeiros, que é a norma brasileira, que existe um TAC, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, que está em vigor ainda, que determina o tempo de permanência do contrato do brasileiro, né? O tempo de duração do contrato brasileiro, as horas máximas que ele precisa fazer a bordo, dentro da sua rotina de trabalho, diferente dos contratos dos outros estrangeiros que seguem as normas da bandeira do navio. Exato, tem essa questão Né? de Bandeira seguir as normas da italiana, bandeira, ou a bandeira do Panamá. inclusive para fins de residência fiscal. Exatamente. Então, A gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo, e Dalmir já deixa o convite para a Já. gente falar só de marítimos. Eu adoro cruzeiro, já fiz alguns. E gente, todo lugar que eu vou,
a gente que trabalha com serviço, né, com assessoria, Sim. eu pergunto, porque eu tô no Uber, eu pergunto pro motorista do Uber como que ele faz com o imposto de renda, como que é o informe que o Uber passa, pra eu ver, deixa eu ver como que a gente declara isso. Então é por curiosidade. E fiz a mesma coisa Com os marítimos. com os Os marítimos. E tripulantes. aí a gente tem um desafio aí, né, Idalmir? A gente tem um desafio porque é a forma de remuneração que eles recebem, o cartão pago, né? Eles recebem um cartão, o tanto, a infinidade de gorjetas que eles também recebem. Sim, também. Então, eles fazem ali um caixa e a gente tem um limbo na parte tributária, tanto de conhecimento dos marítimos, de como declarar isso, e como, até porque eles recebem em dólar, né? Muitas vezes. E tem a variação cambial. Tem variação, tem a Sim. conversão, tem o carnê-leão, né? Tudo mais. Então, a gente precisa... Tem alguns detalhes aí. Quando eu conversei com algumas pessoas no navio, eles... Acho que ninguém declara nada, ninguém faz nada, eles vão falar baixinho aqui. E a gente precisa bater esse papo, porque a informação é um canal através do qual a gente adquire consciência. Tomar decisões com consciência é muito mais importante do que você ser pego no susto e de repente você tem um baita problema para resolver. Claro que quando a gente traz o assunto para o fiscal, muitas pessoas que querem aprender como forma de deixa eu fazer da forma correta, deixa eu orientar os meus colaboradores. E tem pessoas físicas que a gente sabe, gente, que quer aprender para deixa eu ver como é que eu vou me esconder. É a realidade, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Mas a gente está fazendo aqui o nosso papel, que é divulgar informação de qualidade, informação com base na lei vigente, atual, para que as pessoas possam aí se posicionar e tomar as suas decisões cientes dos riscos envolvidos, certo? Você vê que a gente ficou preso no tema que era para falar de um recap aqui dos Nossa, anos, né? já fizemos um recap, o future já aqui. ficamos emendando um assunto no outro, então, porque tem realmente muito assunto para falar, né? Tem, Dalmir, eu me lembrei agora dessa questão que você falou, ela está puramente relacionada à equiparação salarial, né? Sim. Porque a equiparação salarial, para quem é da área trabalhista, vai lembrar que ela ocorre entre pessoas que estão vinculadas a um mesmo estabelecimento, com o mesmo cargo, com Mesmas funções atividades, idênticas, né? E quando a gente fala de nômade digital prestando serviços, às vezes, quando imaginemos um brasileiro que foi o auto-sponsor do visto, não é? E está lá em Portugal trabalhando, eventualmente pode fazer uma visita num site da empresa brasileira localizado em Portugal. Isso não pode criar algum tipo de vínculo local e ele pedir algum tipo de benefício previsto na legislação portuguesa? A gente não precisa nem ir tão longe. O próprio profissional expatriado, independente dos nômades, vindo ao Brasil com uma remuneração que é paga numa moeda muito mais forte, que a gente tem um câmbio discrepante, e quando a gente pega a mesma pessoa na mesma função, na mesma empresa, em reais, essa pessoa ganha muito menos. Como que eu como que eu garanto essa equiparação? E outro problema, imaginemos que nós vão me ocorrendo outros exemplos, porque tudo isso a gente pode resolver via contrato, né? Via políticas, obviamente voltadas a impedir que uma pessoa seja prejudicada em relação a outra, mas me ocorreu, quando você tem times globais, você tem seletistas brasileiros, você tem trabalhadores que podem ser seletistas mexicanos, por exemplo, e alguém da Europa com também uma legislação sob vínculo de emprego lá. Os três podem trabalhar, graças à tecnologia da informação, ao mesmo tempo, no mesmo projeto, ganhando cada qual salários distintos. Podem até ter uma nomenclatura idêntica. Por exemplo, um Product Owner, né? Um cargo mais pomposo, em que todos exercem atividades similares, estão virtualmente no mesmo estabelecimento, realizando atividades iguais, com legislações completamente diversas. E aí o contrato de trabalho vai ser essencial, porque ele vai decidir a lei de regência conforme o país de residência da pessoa. A legislação trabalhista brasileira ela é muito focada na residência, onde a pessoa está fisicamente. Isso ajuda muito nessas novas relações globais, né? Até porque a relação de trabalho mudou. Exato. Então, assim, a gente está falando aqui de todas essas mudanças que vieram acontecendo ao longo das últimas décadas, 2 décadas aí, mas muita coisa mudou
positivamente, porque trouxe mais flexibilidade também. Eu lembro, Nádia, quando a gente participava dos debates nas câmaras, né? Quantas vezes estivemos na Câmara Sim, Espanhola, sim. E como era difícil você encaixar uma demanda específica global dentro das regras brasileiras, porque era tudo muito engessado, era tudo muito difícil. E a gente começou esse movimento lá atrás de trazer informação, trazer debate, conversas, levar todo mundo para a mesa, né? E eu acho que todas essas mudanças, claro, a gente nunca vai estar no cenário perfeito porque nós estamos em constante mudança. Mas a globalização, ela tomou outra proporção com o dinamismo do teletrabalho, não adianta. O Com mundo é outro certeza. hoje. Então, Sim. a possibilidade da gente trabalhar à distância parece que fez com que nós, os profissionais, os legisladores, todo mundo olhasse o mundo. Sabe quando dá um zoom out? Você olha à distância e fala, peraí, eu não estou mais olhando para uma empresa no Brasil operando, eu estou olhando pelo movimento no mundo, trabalhando com equipes globais. Então foi se flexibilizando, você deve ver isso muito nos processos. Com certeza, a parte, por exemplo, de PJ, pegando um gancho do que você falou, que é bem relevante, a gente está assim na beirinha de ter uma nova decisão sobre PJ. Olha Para só. discutir essa decisão, essa polêmica toda, está já no Supremo Tribunal Federal, já chegou até lá, e vai discutir a competência da Justiça do Trabalho para analisar a natureza jurídica, se é autônoma, se é seletista dos prestadores de serviços PJ, inclusive você falou, né, do CLJ. motorista de Uber, do CLJ, não é? Todas essas questões estão sendo decididas no STJ, desde competência, desde quem é o ônus da prova de comprovar fraude, porque em todas as relações trabalhistas o que se quer, e eu acho muito importante você ter falado, Pamela, que a gente está aqui para procurar aplicar e mostrar o que a legislação nos propõe de alternativas dentro da lei, sem nenhuma violação, estando em compliance, né? E nesse sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal vai ser um divisor de águas, que vai mostrar se há alguma fraude, de quem é o ônus da prova, quem tem a obrigação de provar, né, que o contrato foi ajustado, foi avançado com livre vontade, com objeto lícito, com condições que não violam a legislação. Daí a importância dos contratos na área trabalhista, que não são mais só seletistas, né? São contratos que provavelmente a gente vai chamar de nômade digital, de trabalhador global no futuro, né? É uma porta que se abre, que se expande e que veio a partir da reforma trabalhista. É muito importante esse assunto. Eu agradeço você ter levantado, porque a gente ainda vai debater muito sobre gente, ele. eu tô adorando esse bate-papo. Acho que a gente tem que fazer mais vezes. Vamos fazer. Para a gente trocar. Essa troca ela é muito rica, muito importante. E aí, para a gente seguir aqui para o nosso encerramento, eu queria, doutora Nádia, que você contasse aqui para os nossos alunos o que a gente pode esperar do seu curso, quais foram os principais temas que você trouxe. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, eu fui provocada pela Pamela, pela Mabel. E para mim primeiro foi uma honra, eu agradeço a você, Mabel, pelo convite. O que nós procuramos trazer nos módulos, e houve muita troca, muita participação, não é? Foi como a parte trabalhista conversa com vistos, com a parte fiscal, não é? E aí a gente começou falando dos vínculos em que nós não necessariamente precisamos usar a Lei Mendes Júnior, até porque a Lei Mendes Júnior traz principalmente do ponto de vista econômico, é um investimento que é para poucos, né? São poucas as empresas. É muito custoso. É muito custoso. Por isso ela é reservada mesmo para os talentos, né? Agora a gente tem outras séries de vistos, por exemplo, se a transferência provisória decorre de uma vontade do próprio trabalhador. Hoje a gente estava falando de globalização. Quem agora está impedido, por exemplo, de achar uma vaga de emprego na mesma empresa, no mesmo grupo econômico da empresa? Quantos anos a gente discutiu isso, não né? é? Aquele brasileiro que vai trabalhar no exterior por vontade própria, mas na mesma empresa isso causava um risco muito grande, e hoje a gente tem uma flexibilidade para trabalhar com isso. Tem uma flexibilidade, porque hoje a Justiça do Trabalho também evoluiu muito. Aquele conceito do trabalhador como um hipossuficiente, que precisava ser tutelado, né? Que a vontade própria não existia.
Hoje, quando a gente está falando de oportunidades da empresa, sobretudo para aqueles que a remuneração mensal em 2025 for em torno de R$ 16.800, Uhum. ele já é hipersuficiente, ele já pode negociar condições de trabalho, ele já pode, e com essa facilidade dos vistos, como o Idalmir falou, a gente tem gente trabalhando, às vezes acompanhando o marido e querendo Uhum. manter o contrato de trabalho. Então, eu acho que foram, se não me falha a memória, 3 aulas dedicadas a esse assunto. Olha só, E depois entramos, super relevante. então na parte das transferências da Lei Mendes Júnior, falando sobretudo dos benefícios e daqueles benefícios que precisam ser adaptados, da Lei Mendes Júnior como um todo, algo que nós não falávamos antes e que começamos a tratar, que é a localização. Ou seja, em determinado momento, um expatriado pode ter se casado, pode ter gostado do país de destino e querer viver lá. Uhum. E a empresa vai continuar arcando com um custo caríssimo da Lei Mendes Júnior. Como é que faz a localização desse indivíduo? E eu Certo. já vivenciei casos na Justiça do Trabalho que, depois de ter feito a localização, o indivíduo entendeu que houve ali uma redução de direitos. E eu gosto de falar sobre isso, porque os advogados precisam ter a coragem de mostrar que nem tudo é estático o tempo todo, que alterações Olha que importante. na forma de conduzir um contrato de trabalho podem acontecer e a gente tem como acomodar. Para isso que existem indenizações, para isso que existe um contrato inicial Uhum. que deixa claro para o indivíduo que, a partir de determinado momento, ele pode voltar ao local de origem ou se estabelecer como um local. E aí, a depender do visto, claro, né, Idalmir, Sim. nós vamos ter ali a possibilidade dele, então, extinguir aqueles direitos que foram previstos apenas para a expatriação temporária. E aí, dando avante, né, o curso também fala dos nômades digitais, da forma de encerrar um contrato de trabalho, fala sobre conflitos judiciais mais comuns, e lá no escritório é um verdadeiro laboratório, então, embora a gente não possa, claro, falar muito a fundo dos casos que tratamos por uma questão de sigilo e até Uhum. de restrições da OAB, mas as decisões que se tornam públicas, elas são Sim. comentadas e eu te prometo que eu vou fazer comentários sobre elas também nas próximas aulas. Vamos trazer esses comentários que são importantíssimos. E, gente, eu sou fã da doutora Nádia, a gente trabalha Imagina. muito tempo juntas, então esse curso está imperdível e é um mar de atualizações e de conhecimento, porque ela com essa voz calma, com essa paciência de explicar nos detalhes. Doutora Nádia, uma satisfação, um prazer enorme ter o seu curso aqui no MasterX. Para mim foi uma honra e também um desafio, né? Eu estou há mais de 30 anos no mercado, mas foi a primeira vez que eu usei uma plataforma, né, para um curso online gravado, que foi assim, eu aprendi muito, agradeço a oportunidade, espero continuar atualizando esse curso, levando informações que é o nosso dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigada. E Dalmir, me conte você agora, conta aqui para os nossos alunos o que eles podem esperar do seu módulo de migração aqui no MasterX. Bom, vamos lá. Primeiro, não foi uma missão fácil. Eu tive aí que, né, trabalhar em conjunto com o material que o Leonardo de Souza já tinha gravado, nosso amigo Léo. Assisti todas as aulas dele, minuto por minuto, e tomei nota daquilo que podia ser atualizado, Atualizado. porque o material dele é excelente, vocês precisam assistir as aulas do Léo. Aliás, esse é um ponto importante, tá, gente? As aulas que a gente tem no MasterX vão continuar. A gente vai trazer os conteúdos do Idalmir e da doutora Nádia como um adicional, como atualizações. Então, a gente não vai excluir aquele nosso passado, fica para Exatamente. consulta histórica, mas a Tá. gente vai trazer essas atualizações como um complemento aí do Sim, nosso sim. material. Eu fiz essa revisão, né, desse material. Eu adicionei alguns conceitos novos que não continham no material anterior, por Uhum. exemplo, marítimos, né, porque é uma área que eu gosto muito, estou há muito Sim. tempo com esse mercado. Comento ali sobre a CID, né, que é o documento de identidade do marítimo também, e o porquê desse documento, vocês vão ver isso detalhadamente no material. E adicionei alguns módulos novos, como, por exemplo, a opção de nacionalidade e como evitá-la. É interessante, porque vai ser um gasto, no meu ponto de vista, um gasto desnecessário por um descuido anterior do brasileiro que se transferiu ao exterior.
E também adiciono aí esse módulo dos tripulantes marítimos, né? Comento bastante ali volta um pouquinho no passado para vocês entenderem como era a regra anterior e por que ela foi atualizada e como ela é hoje, como ela é aplicada hoje. Então, a intenção realmente foi, como eu disse, não foi uma missão fácil não substituir, mas complementar o trabalho do Léo, porque ele fala muito bem nas aulas, mas eu achei bastante interessante, até porque nós tivemos recentemente um decreto que criou a nova Política Nacional de Imigração e extinguiu o Conselho Nacional de Imigração. Então, nós não temos mais o Conselho Nacional de Imigração, não se preocupe, as resoluções continuam válidas, mas vamos ter um novo Conselho Nacional de Imigração e um outro órgão federal que vai na parte de controle de toda essa informação e no contato com os outros órgãos vai ser feito por um Conselho Federal. Vocês vão ver isso nas aulas também, mais detalhadamente. Muito bom. E a gente teve algumas RNs, algumas não, várias RNs novas, né? Nesse período todo. O material era até 2021 de resoluções, né? Que o Léo tinha colocado, acho que foi até a resolução 41, se não me falha a memória. E eu atualizo ali da 42 em diante, mas só o tópico delas, né? E deixo o material da 50 e da 51 para vocês analisarem, porque eles alteram o formulário de requerimento de autorização de residência. Então, a 50 tem um formulário somente para 50 e a 51 é um formulário novo para todas as outras resoluções. E que vai gerar exigências se você não usar o novo formulário. Então, presta atenção que essa aula é muito boa. Não pode faltar nessa aula. Não pode faltar nessa aula da Resolução 51. E teremos também a atualização do módulo tributário, que eu vou gravar. A gente teve aí atualizações da tabela, né, progressiva. A gente teve a lei das offshores do final de 2023, que mudou a forma de tributação de rendimentos no exterior, vindo de aplicações financeiras e de offshores, empresas também no exterior. Antes a gente tinha que fazer o controle e apuração mensal, o pagamento mensal dos impostos passou a ser uma vez ao ano na época da declaração, mas não eliminou o trabalho de ter que fazer as conversões à data da ocorrência do fato gerador, que continua sendo na data da liquidação de um ativo, né, um investimento no exterior. Então as conversões são feitas ali à medida que as operações ocorrem, mas o pagamento do imposto mudou para o momento único na hora da entrega da declaração. Então a gente vai trazer essas atualizações e também os acordos, né? A gente teve novos acordos internacionais sendo firmados, todas as atualizações a gente vai trazer no módulo tributário e conforme forem surgindo aí novidades com a nossa reforma tributária, também atualizaremos esse conteúdo para você, aluno Master. Então, gente, está imperdível essa programação nova. Vem aqui conferir o nosso conteúdo e muito obrigada. Até a próxima, gente. Obrigado, gente.